Vamos dar sequência ao nosso estudo, falando aqui sobre a pessoa de Jesus. Nós vamos voltar a estudar, o nosso estudo, nosso tema, 11 verdades fundamentais para edificar a sua vida, da série de estudo Fundamentos Discipulado com Propósito. Nós já falamos aqui sobre Jesus, a parte 1 desse tema, Jesus. Na parte 1 nós estudamos o porquê que é tão importante nós falarmos de Jesus, porque Jesus é tão importante. Nós falamos os nomes de Jesus, falamos sobre a questão dos detalhes da vida de Jesus, ou seja, o que Jesus fazia antes dele nascer, a vida de Jesus na terra, a existência eterna de Jesus. E nós chegamos ao final dessa primeira parte desse estudo. E hoje nós vamos, na outra semana começaríamos a parte 2, mas devido aí a questão que nós tivemos, de pessoas falando do fim do mundo, o mundo ia acabar, e das profecias. Então nós fizemos um outro estudo e falamos aí sobre os falsos profetas e as suas falsas profecias. Mas hoje nós vamos voltar ao foco, que o nosso foco é estudar sobre os temas da teologia sistemática. A teologia, ela sistematiza a Bíblia, sistematiza a palavra de Deus, para que nós possamos então entender de uma maneira correta, uma maneira sincera, uma maneira íntegra, aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que a palavra de Deus nos mostra sobre as pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e possamos conhecer Jesus. Querido, nessa segunda parte do nosso estudo sobre Jesus, nós queremos, qual é o objetivo? O objetivo do nosso estudo, ele é eu e você, que nós cresçamos no entendimento da natureza de Jesus. Tanto como Deus, Jesus como Deus, quanto Jesus como homem, a fim de que nós, eu e você, nós possamos nos proteger contra esses falsos profetas, contra os falsos ensinamentos, contra também possamos aumentar a nossa capacidade de confiar em Jesus e também confiar em Jesus as nossas necessidades específicas do nosso dia a dia. Então, nesse estudo, nós vamos ver que Jesus é Deus. Nós vamos identificar como que nós podemos saber que Jesus é Deus. Como nós sabemos que Jesus é Deus? Jesus, primeiro, Jesus disse que ele é Deus. Ele falou isso. Ele falou, eu e o Pai somos um. Outros disseram que Jesus é Deus. Jesus é adorado como Deus. E, quarto lugar, Jesus faz coisas que somente Deus é quem pode fazer. Vamos ver também quais são as evidências que sustentam essa reivindicação de Jesus. O que sustenta isso que Jesus está dizendo dele ser Deus? Então nós vamos ver aí o cumprimento das profecias, nós vamos ver os milagres de Jesus, nós vamos ver a ressurreição de Jesus. A outra coisa que nós vamos ver também é que a palavra de Deus nos apresenta Jesus, ele é homem, Jesus, ele é 100% homem, mas Jesus também, ele é completamente Deus. E, sendo
100% homem, sendo 100% Deus, nós vamos ver que Jesus se limitou a si mesmo, e Jesus, ainda que ele se limitou a si mesmo, ele não diminuiu-se a si mesmo. Esses são os temas do nosso estudo, é isso que nós vamos aprender, tá bom? Nesse nosso estudo. Então, diante disso, vamos pedir a orientação de Deus, a direção dele, para que nós possamos entender e aprender mais, que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar. Senhor Deus, amado Pai, na tua presença nós estamos, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar, nos debruçar sobre a tua palavra. Queremos pedir graça, direção, sabedoria. Queremos pedir, ó Pai, que o teu Espírito Santo nos conduza no estudo da tua palavra. Queremos pedir, ó Pai, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos dê expansão de consciência, e nós pedimos isso em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Queridos, o que significa dizer que Jesus é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem? Então, antes de nós olharmos para aquilo que Deus tem para nos dizer sobre Jesus, quero te fazer um convite. Responda, a seguinte questão. E responda sem medo de errar. Por quê? Porque muitas vezes nós não pensamos naquilo que nós falamos, naquilo que nós... não pensamos sobre Jesus de maneira profunda. Mas não tenha medo de errar. Responda. Para a gente poder entender e poder caminhar e chegar lá naquilo que Deus está falando de Jesus. Será que Jesus, ele é... Será que Jesus, ele é um homem que se tornou Deus? Será que é isso que Jesus é? Será que Jesus... Ou será que Deus habita em um homem, e esse homem, Jesus? Será que Jesus é Deus com aparência de homem? Será que Jesus é um ser espiritual a quem Deus ordenou que se tornasse homem? Ou será que Jesus é alguém que é plenamente Deus e plenamente homem ao mesmo tempo? O que você acha que é Jesus? Quem é Jesus? Provavelmente você deve ter assistido aí a TV, e se lembra da cena de um dos filmes do Indiana Jones, quando ele é desafiado a escolher o cálice sagrado entre vários cálices que estavam ali. Então, um gole do cálice certo traria vida eterna. Mas um gole do cálice errado traria morte. E um dos inimigos do Indiana Jones, ali naquele filme, ele escolheu o cálice que parecia ser o cálice correto. O cálice era feito de ouro, era incrustado ali de pedras preciosas, e aí ele pega aquele cálice e ele bebe o conteúdo do cálice e ele morre de maneira instantânea. E numa das frases
ali daquele filme, né? O velho que guardava o cálice diz: ele escolheu mal. Querido, suponha que você estivesse diante de 5 cálices. E esses 5 cálices representassem 5 maneiras de você crer sobre quem Jesus realmente é. 4 cálices representam maneiras de crer que se torna uma crença destrutiva. Elas conduzem, essas 4 maneiras destrutivas de se crer, elas conduzem à morte espiritual. E somente o 5º cálice é o que representa a verdade sobre quem Jesus é. É somente nesse 5º cálice que tem ali a água viva, a água que conduz à vida eterna. A questão é como que você escolheria o cálice certo. A nossa intuição humana ou o nosso raciocínio, eles não são suficientes para a gente escolher ali entre os 5 qual é o verdadeiro. Nosso raciocínio, a nossa intuição, eles podem facilmente nos levar para o caminho do erro, para o caminho falso. A opinião de outras pessoas também podem nos enganar, podem nos levar à bancarrota. A opinião de outras pessoas, queridos, não importa quão confiante elas possam falar. Na minha opinião, querido, a opinião de outra pessoa não vale muito ou não vale nada nessa questão. Sabe por quê? Porque o único que pode nos falar sobre a verdadeira natureza de Jesus é o próprio Deus. A essência daquilo que Deus fala sobre Jesus. Isto é, qual é a essência do que Deus fala? Deus fala que Jesus é Deus e Jesus é homem. Jesus é totalmente Deus e Jesus é totalmente homem. E aí onde que nós podemos ver Deus falando isso? A partir da Bíblia. Então veja o que o Evangelho de João e também a primeira carta de João nos diz. Em João, no capítulo 1, no verso 1, João inaugura o seu evangelho dizendo assim, olha, no princípio, aquele que é a palavra, no princípio aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus. Quem é aquele que é a palavra que estava com Deus e é Deus? Jesus. O mesmo apóstolo João, ele escreve a sua carta à igreja e ele diz assim, lá em 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 2, ele vai dizer assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este procede de Deus. Então, querido, eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque hoje nós vamos focar nessa verdade. Nós vamos focar na verdade de que Jesus é Deus e de que Jesus é homem. E você, eu, nós
precisamos saber dessa verdade. Nós precisamos saber isso para nos proteger. Nos proteger contra os falsos ensinamentos que as pessoas têm tentado, ou têm feito, têm ensinado sobre Jesus. Nós precisamos também saber disso, porque é só sabendo disso, só sabendo a verdadeira verdade, é que nós veremos o quão livremente nós podemos nos voltar para Jesus como alguém que entende as nossas necessidades e como alguém que, entendendo as nossas necessidades, pode satisfazer todas as nossas necessidades. Então vamos lá. A primeira parte nós vamos aprender. Jesus é Deus. Como nós sabemos que Jesus é Deus? Primeiro, nós podemos saber que Jesus é Deus porque Jesus mesmo disse que ele é Deus. João, no capítulo 5, no verso 18, a parte B desse texto, vai dizer assim: mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus falando de si mesmo, né? E as pessoas ali confessando. João, no capítulo 10, no verso 30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. João, no capítulo 14, verso 9, na parte B, Jesus diz: quem me vê, vê ao Pai. João, capítulo 8, verso 58, Jesus diz: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, querido, anote, presta bem atenção nessa palavra quando Jesus fala eu sou. Essa palavra eu sou, você deve se lembrar que o eu sou era o nome santíssimo, é o nome santíssimo de Deus. É o nome, aquele nome com o qual Deus se identificou ali para Moisés, quando Moisés pergunta, mas eu vou lá falar com o faraó, vou falar com o povo no Egito, e quando eu chegar lá e o povo querer saber quem me enviou, eu vou falar o quê? E Deus então fala, olha, quando você chega lá, você diz que o eu sou enviou você. Eu sou. Esse é o nome de Deus. E Jesus agora ele aparece dizendo aqui, eu sou. É o mesmo nome que Jesus usa, é o mesmo nome que Jesus faz referência a si mesmo. Então alguns dizem que ele não tinha intenção de usar essas palavras daquele modo, mas em João, no capítulo 8, no verso 59, o Jesus vai dizer, né, que os fariseus, o João vai dizer, né, depois que Jesus fala que antes do Abraão nascer eu sou, os fariseus então eles vão entender que realmente Jesus disse o que ele disse e ele usou aquela palavra que era referida a Deus, referindo-se a si mesmo. E aí então, por conta disso, eles tentam matar Jesus, eles tentam apedrejar Jesus, porque Jesus fazia referência a si mesmo com o nome de Deus. E Jesus, então, queridos, ele entendeu, os opositores dele entenderam que ele estava claramente, de maneira explícita, chamando-se a si mesmo de Deus. Ele estava reivindicando para si essa deidade. C.S. Lewis, ele escreve, né, a respeito dessa reivindicação de Jesus, e ele fala de Jesus falando quem ele é, né? C.S. Lewis escreve assim: estou tentando impedir que as pessoas digam coisas realmente tolas,
como as que frequentemente dizem sobre ele. Eu estou pronto a aceitar Jesus como um ótimo professor de moral, mas não aceito a sua afirmação de que ele é Deus. Isso é algo que jamais devemos dizer. Um homem comum que dissesse o tipo de coisas que Jesus disse não seria, em hipótese alguma, um grande professor de moral. Ou ele seria um lunático, ou ele seria um ser endemoniado, ou então ele realmente seria o Filho de Deus. Você precisa fazer a sua escolha pessoal. Quando você olha para Jesus, você precisa fazer a sua escolha pessoal. Ou Jesus foi e é o Filho de Deus, ou Jesus é somente mais um louco que passou por esse mundo, ou Jesus é algo pior. E aí você pode tentar calar, como se faz a um bobo. Você pode cuspir nele. Você pode chamar Jesus de endemoniado. Ou, então, você pode cair aos pés de Jesus, prostrar-se aos pés de Jesus e chamar de Jesus de Senhor. Senhor meu, Deus meu. Agora, querido, nós, em momento algum, nenhum ser humano, podemos usar o argumento absurdo de que Jesus tenha sido simplesmente um mestre humano. Jesus não deu abertura para isso e Jesus nunca teve a intenção de ser reconhecido como um mestre humano. Você pode chamar Jesus de louco, você pode chamar Jesus de mentiroso, ou você pode adorar a Jesus. Mas falar que Jesus é um grande mestre da moral, que Jesus é um grande mestre da humanidade, Jesus é um espírito elevado, isso você não pode. Em momento algum. Jesus não deu essa margem, Jesus não deu essa brecha. Josh McDowell, ele diz que Jesus ou é um mentiroso, ou Jesus é um lunático, ou Jesus é Senhor. Mas o que as pessoas diziam sobre Jesus? O que aquelas pessoas diziam que Jesus era? Então, o que as pessoas diziam sobre Jesus, querido, começou nas profecias. Nas profecias a respeito do nascimento de Jesus. E isso começou muito antes de Jesus ter nascido. Isaías, que escreveu as suas profecias 700 anos antes de Jesus, ele diz: ele será chamado Deus Poderoso, conforme está em Isaías capítulo 9, no verso 6. Essas coisas continuaram, e continuou com aqueles que estiveram bem perto de Jesus, continuou com seus próprios discípulos, e Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, verso 10 e 11, ele diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho,
no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, compara aquilo que Paulo está dizendo nesse texto de Filipenses e compare isso com o que o Isaías escreve sobre Deus. Então o Paulo está dizendo, olha, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E Isaías está dizendo de Deus o seguinte, pois eu sou Deus e não há nenhum outro, e diante de mim todo joelho se dobrará junto a mim, e toda língua jurará. Isso está em Isaías capítulo 45, verso 22 ao 23. Então, querido, atente para isso. O apóstolo Paulo, ele era fariseu. Antes dele se tornar um crente em Jesus, um cristão, ele era fariseu. Ele conhecia a fundo, profundamente, o Antigo Testamento. Ele sabia o Antigo Testamento de trás para frente. Então, querido, quando o Paulo, esse sabedor desse texto sagrado do Antigo Testamento, ele explica aos filipenses sobre o senhorio de Jesus, o Paulo, de maneira deliberada, ele escolhe fazer essa paráfrase da palavra do profeta Isaías concernente a Deus. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus. Paulo, ele teria, para Paulo, né, que era judeu, quanto ao zelo da lei, fariseu, para Paulo teria sido uma blasfêmia usar essas palavras referentes a Deus, se Jesus não fosse Deus. Todo joelho se dobrará diante de Jesus, porque Jesus é Deus. Paulo ainda, quando ele está falando aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 9, ele diz assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João, no capítulo 1, nós já falamos do verso 1, mas de novo, verso 1 e verso 2, ele vai dizer, no princípio aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus e ele estava com Deus desde o princípio. Em terceiro lugar, nós vamos ver que Jesus também ele é adorado como Deus. Isso nós podemos encontrar referência ou embasamento em Mateus, no capítulo 14, verso 33, Filipenses 2, 10, que nós já lemos, Hebreus, capítulo 1, verso 6. Então, muitos outros que o adoram, ou que o adoraram, como está registrado em Mateus, capítulo 8, o leproso que foi curado, uma mulher cananeia, que está registrado em Mateus capítulo 15, verso 25, a mãe de Tiago e João, que eram apóstolos de Jesus, que está registrado em Mateus 20, verso 20, o homem cego que foi curado, que está registrado em João, no capítulo 9, verso 38. A outra questão que nós vemos na Bíblia é que o próprio Jesus aceitou a adoração. Em João, no capítulo 20, verso 28 e 29, Jesus aceita a adoração.
Em Mateus capítulo 14, verso 33, Jesus aceita a adoração. Em Mateus capítulo 28, verso 9 e 10, Jesus aceita a adoração. E os discípulos de Jesus oraram a ele, conforme está em Atos capítulo 7, verso 59. Então, querido, não teve nenhuma dessas ocasiões em que Jesus disse, olha, não, para com isso, vocês estão errados. Né? Nós vemos os apóstolos ali, quando Pedro chega na casa de Cornélio e ele se coloca ali numa posição de adoração a Pedro. Pedro fala, não, eu sou homem como vocês. De jeito nenhum. Da mesma forma, aqui, aliás, de maneira contrária aqui, Jesus ele não fala que eles estão errados. Jesus não fala, olha, por favor, não me adorem. Quando Tomé adorou Jesus dizendo, Senhor meu, Deus meu, lá em João, no capítulo 20, verso 28, Jesus ele reafirma a bênção daqueles que creem nele. Quando Jesus estava quando Paulo e Barnabé, né, estavam em Listra, e eles disseram para aqueles homens que tentaram adorá-los ali, olha, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos humanos como vocês. Então, queridos, se Jesus, preste bem atenção nisso, se Jesus não fosse Deus, Jesus com certeza rejeitaria a adoração humana da mesma forma que o Pedro rejeitou, da mesma forma que o Paulo rejeitou, da mesma forma que o Barnabé rejeitou. Mas Jesus não fez isso. Ao invés de rejeitar a adoração, Jesus aceitou a adoração e abençoou as pessoas quando essas pessoas adoraram a Jesus. Querido, isso é uma prova incrível dessa deidade de Jesus. Quarto lugar, Jesus faz aquilo que somente Deus pode fazer. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos ali coisas que Jesus faz que só Deus pode fazer, né? Esse foi o fato que, na verdade, deixou assim os líderes religiosos loucos. Coisa que eles que arrancaram o cabelo, aqueles que se opunham a Jesus. Por quê? Eles não queriam aceitar de maneira alguma que Jesus era Deus. Por quê? Porque isso transformaria o mundo de maneira total, cabal, radical. E eles não queriam essas mudanças. Mas Jesus continuou agindo e continuou fazendo coisas que, pelas suas próprias crenças, somente Deus é que tinha capacidade para fazer. E que coisas são essas? Em Mateus capítulo 2, em Marcos capítulo 2, lá no verso 1 ao 11, que é aquele texto quando Jesus está ali curando, ensinando, e a casa está cheia, eles descem aquele homem pelo telhado, e Jesus fala para aquele homem, olha, os seus pecados estão perdoados. Jesus tem poder para perdoar pecados. João capítulo 5, verso 27, Atos capítulo 17, verso 31, diz que Jesus tem todo o poder e que todo o julgamento está nas suas mãos. Jesus, Atos 17 é um texto que eu acho lindo demais,
porque fala dessa soberania de Jesus, quando ele cria toda a humanidade a partir de um só homem, estabelece os lugares onde esses homens vão viver, por quanto tempo vão viver, de que maneira vão viver. Querido, isso é demais. E tudo isso está nas mãos dele. João, no capítulo 15, verso 26, vai dizer que ele enviou seu Espírito Santo. João, capítulo 5, verso 25, ele vai ressuscitar dos mortos. João, capítulo 1, verso 3, Colossenses 1, 16, Hebreus 1, verso 10, todos eles dizem que Jesus é o Criador de todas as coisas. Colossenses, capítulo 1, verso 17, e Hebreus, capítulo 1, verso 3, diz que Jesus é o sustentador de todas as coisas. Querido, esses são os fatos. E esses fatos são sustentados por evidências. E antes que Jesus viesse, os profetas do Antigo Testamento disseram que ele seria Deus. Enquanto andava pela terra, Jesus disse: eu sou Deus. E depois da sua morte, depois da sua ressurreição, os seus seguidores continuaram afirmando que ele é Deus. Mas como nós podemos saber que Jesus estava dizendo a verdade? Onde está essa evidência que sustenta essas afirmações sobre essa deidade de Jesus? Qualquer pessoa, né, poderia se declarar Deus. Haja vista aí o Henrique Cristo, né, que diz que ele é Deus, ele é Jesus, ele é o Filho do Deus. A grande diferença, queridos, é que no caso de Jesus, é que a própria vida de Jesus dá sustentação à declaração de Jesus. Suponha aí que você tivesse num tribunal tentando provar que você é Deus. Ou tentando provar que, você está num tribunal tentando provar que Jesus é Deus. E até aqui nós ouvimos testemunhas, né, dizendo dessa deidade de Jesus. E ouvimos testemunha após testemunha dizendo: Jesus é Deus, Jesus é Deus. Os profetas, os discípulos de Jesus, o próprio Jesus, eles tomam assento ali no banco de testemunhas para dizer: você tem a minha palavra de que isso é verdade. E junto com todo esse peso do testemunho pessoal, há 3 evidências da afirmação de que Jesus é Deus que é trazida para nós. A primeira evidência que nós encontramos na palavra de Deus é o cumprimento das profecias. Lucas, no capítulo 24, verso 44, diz assim: e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito.
Veja, querido, quantas profecias sobre Jesus se cumpriu? Veja quantas profecias sobre Jesus têm riquezas de detalhes. As citações no Antigo Testamento, elas são profecias a respeito de Jesus. E as citações do Novo Testamento, elas comprovam o cumprimento dessas profecias. E se nós olharmos aqui, nós vamos ter citando aqui as profecias que tem e se cumpriu, nós vamos ter o nascimento de que a profecia de que Jesus nasceria de uma virgem, a profecia de que Jesus seria da descendência de Abraão, a profecia de que Jesus seria da tribo de Judá, a profecia de que Jesus seria da família de Davi, a profecia de que Jesus nasceria em Belém, a profecia de que Jesus seria levado ao Egito e de lá ele voltaria, a profecia de que Jesus enfrentaria ameaça de morte logo ao nascer, Aí tem a história da morte das crianças por conta de Herodes. A profecia de que Jesus seria ungido pelo Espírito Santo. A profecia de que seria anunciado pelo mensageiro do Senhor. E aí nós temos então o João Batista, o precursor. Jesus faria milagres. Jesus pregaria as boas novas. Jesus ministraria na Galileia. Jesus purificaria o templo. Jesus entraria em Jerusalém como um rei da paz montado sobre um jumento. Jesus seria rejeitado pelo seu povo, pelos judeus. Jesus seria muito humilhado até a morte. E esse fato, dessa humilhação de Jesus, envolveria a sua rejeição, a traição por um amigo, ser vendido pelo valor de 30 moedas de prata, ficar em silêncio enquanto era acusado, de sofrer zombarias, de apanhar, ser cuspido, de ter as mãos e os pés perfurados, de ser crucificado entre dois ladrões, de orar em favor dos seus torturadores, de ter o seu lado perfurado, de receber fel e vinagre para beber quando pedisse água, o fato de que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, de ser sepultado no túmulo de um homem rico, de pessoas ímpias lançarem sortes sobre quem ficariam com as suas roupas, a profecia de que Jesus ressuscitaria da morte, a profecia de que ele subiria aos céus e a profecia de que ele assentar-se-ia ao lugar à direita de Deus. Querida, todas essas profecias se cumpriram. Literalmente, exatamente conforme foi dito. Essa é a primeira evidência. A evidência do cumprimento das profecias. Mas a segunda evidência são os milagres de Jesus, os milagres que Jesus fazia. Então, quando questionado para que desse provas da sua divindade, Jesus, ele aponta para os milagres que ele tinha feito. Lucas, capítulo 7, verso 20 e o verso 22, diz que dirigindo-se Jesus àqueles homens,
Aliás, aqueles homens dirigindo-se a Jesus, eles disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar algum outro? E então Jesus responde para aqueles homens o seguinte: voltem lá e anuncia para o João o seguinte: o que vocês viram e o que vocês ouviram. Fala para ele: olha, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E mais, e as boas novas são pregadas aos pobres. Queridos, uma lista sobre aquilo que Jesus estava se referindo. As passagens que vai nos relatar sobre os milagres que Jesus estava falando. Né? Os cegos vêm. Mateus capítulo 9, verso 27 ao 31. Lucas 18, 35 ao 43. Mateus capítulo 8, verso 22 até o verso 26. Os aleijados paralíticos andam. Mateus capítulo 9, verso 2 ao 7. Os leprosos são purificados, são curados. Mateus capítulo 8, verso 2 ao 3. Lucas 17, verso 11 ao 19. Os surdos ouvem. Marcos capítulo 7, verso 31 até o verso 37. Os mortos são ressuscitados e se levantam. Os mortos são ressuscitados e se levantam, né? Mateus 9, verso 18 a 19, Mateus 23, verso 35, Lucas capítulo 7, João capítulo 11. As boas novas, ou seja, o evangelho, são pregados aos pobres. Mateus capítulo 11. Querido, vamos olhar um milagre. Um só. João capítulo 11 conta a história da ressurreição do Lázaro. E esse texto diz que Jesus ele era muito amigo de Lázaro, ele era muito amigo das irmãs de Lázaro, a Marta e a Maria. Eles viviam em Betânia, ali a alguns quilômetros de Jerusalém. E toda vez que Jesus ia para Jerusalém, Jesus sempre parava na casa desses irmãos para uma refeição, para se hospedar. E sempre ele levava os seus discípulos com ele. E a Bíblia diz que quando Jesus soube que da doença do Lázaro, Jesus fez algo inusitado, surpreendente. Por quê? Porque ao invés de Jesus sair correndo e ir para Betânia, ele demorou ali, ele ficou mais tempo. Ele demorou mais 2 dias. E a princípio a gente não entende o porquê. Mas depois Jesus ele fala: vamos lá, vamos ver o Lázaro. E quando ele chega lá, Maria correu para ele e falou: olha, mestre, se você tivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Maria expressou fé. Olha, eu confio no Senhor. Eu confio no seu poder. Mas também expressou repreensão. Olha, o senhor não chegou na hora. O senhor demorou. Não chegou em tempo. A Bíblia diz que quando ela
levava Jesus ali, conduzia Jesus até o túmulo do Lázaro, Jesus se comoveu e Jesus chorou. Jesus foi tomado ali pela dor da morte, pela dor que o sofrimento que a morte causa no ser humano, na natureza humana. Jesus foi tomado por aquilo e Jesus chora. E Jesus vai até o túmulo, e lá no túmulo Jesus faz 3 coisas. A primeira coisa que Jesus faz, Jesus ordena que a pedra que fechava o túmulo fosse rolada. E aí a Marta protesta, dizendo que Lázaro já estava morto fazia 4 dias, já estava fedendo, o cheiro era terrível. E Jesus fala para ela: Marta, creia em mim. Creia em mim. Segunda coisa que Jesus fez, Jesus orou. Mas ele orou em favor das pessoas que estavam ali na circunvizinhança, olhando, vendo o que ia acontecer, o que ele ia fazer. E a oração de Jesus foi: Pai, eu agradeço porque o Senhor me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu faço isso em favor daqueles que estão aqui, pois talvez esses que estão aqui, vendo o que eles vão ver, eles possam crer que o Senhor me enviou. Então Jesus faz a terceira coisa. Em voz alta, ele ordena: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro sai vivo daquele túmulo. Querido, Lázaro esteve no túmulo por 4 dias. Lembra-se que quando destacamos que Jesus levou esse tempo para chegar até Lázaro, uma das razões que Jesus demorou para chegar até Lázaro é para que ninguém pudesse dizer: ah, mas o Lázaro não tinha morrido de verdade. Lázaro estava apenas tirando uma soneca. Estava desmaiado. A questão, queridos, é que Lázaro estava morto, enterrado, fazia 4 dias. E um monte de gente, talvez centenas de pessoas, testemunharam aquilo e viram aquilo. Não era uma fofoca, não era um rumor sobre algum milagre realizado aí num lugar remoto. Perto de Jerusalém, grande centro religioso, cercado por uma multidão. Aquela multidão viu Lázaro, que havia sido enterrado morto, sair andando vivo do túmulo. E Jesus está dizendo: Jesus está falando para você. Você, que tipo de pessoa você é? Você é uma daquelas pessoas que precisa de provas? Se você é daquelas pessoas que precisam de prova, então, olha
os milagres. Veja os milagres. Veja o que ele fez com Lázaro e creia. A terceira evidência de que Jesus é Deus é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, queridos, ele é um dos milagres de Jesus, mas também é o cumprimento de uma das profecias de Jesus, mas também é o assunto que merece ser tratado de uma forma em destaque. Uma coisa é falar de Jesus, ou uma coisa é Jesus chamar o Lázaro para fora do túmulo. A outra coisa, infinitamente maior, é ele mesmo ressuscitar. É ele mesmo estar morto por 3 dias e ressuscitar. Lázaro ouviu a voz de Jesus, ressuscitou, saiu andando, vivo do túmulo, mas morreu de novo. Morreu outra vez. Mas Jesus, querido, ele ressuscitou. E ressuscitou com um novo corpo. E hoje ele vive. E vive eternamente. E dá vida a todo aquele que crê. Jesus não apenas previu a sua morte, Jesus não apenas previu a sua ressurreição, mas ele disse exatamente quantos dias decorreria da sua morte até a sua ressurreição. João capítulo 2, verso 19 a 20, Jesus diz assim: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Mas o templo ao qual ele falava era o seu próprio corpo. Mateus capítulo 12, verso 40, diz assim: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Marcos capítulo 8, verso 31. Diz assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Querido, Jesus estava totalmente correto. Nós vivemos numa época em que as pessoas ficam maravilhadas quando um técnico, de futebol diz que sobre a vitória, ou um jogador cumpre a promessa de fazer um gol. Mas isso não é nada, absolutamente nada, comparado com aquilo que Jesus disse que ele faria. Algo que ninguém tinha feito antes e ninguém fez depois. Ninguém ressuscitou antes, ninguém ressuscitou depois. Ninguém disse: olha, eu vou ficar morto por 3 dias e no 3º dia eu vou ressuscitar. Ninguém fez isso antes, ninguém fez isso depois. Querido, Jesus recebeu autoridade para realizar a sua própria ressurreição. João, no capítulo 10, verso 17, verso 18, diz assim: por isso é que o Pai me ama,
porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E esta ordem, ou esta autoridade, eu recebi do meu Pai. Querido, Jesus não apenas disse o que aconteceria, mas ele disse que aconteceria, porque ele escolheu que acontecesse e ele tem poder para fazer com que acontecesse do jeito que ele decidiu que escolhesse, que acontecesse. Queridos, muitas pessoas tentam fixar os olhos em Jesus sem investir tempo para ver quem realmente Jesus é. Se nós focalizarmos a nossa atenção na pessoa de Jesus, nós teremos que considerar de maneira atenta o ensino de Jesus, de que ele é 100% Deus, 100% homem. Querido, e isso é importante, porque isso é o ponto central, crucial sobre quem Jesus é. Então nós vimos hoje falando de Jesus, Deus, e nós vamos parar por aqui. E no próximo domingo a gente retoma falando sobre Jesus também ser homem. E falaremos dessa união chamada união hipostática, né? Esse Deus, homem, unidos na mesma pessoa. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe para a honra e glória do nome dele. Até domingo, nosso próximo estudo sobre a pessoa de Jesus. Que Deus te abençoe.